É com muita alegria que hoje eu anuncio o programa número 2000, Cabeça para Cima. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada a toda a equipe aqui da Boas Novas, que um número já grande de pessoas que trabalham, que fazem o programa Cabeça para Cima, em especial eu e a Celeste, que somos as apresentadoras. Queremos agradecer a cada um deles, ao Paulo, que dirige o programa, aos nossos semeadores e, claro, a você que é o nosso telespectador. O programa é feito para você. E que alegria, que privilégio é o nosso fazermos parte dessa história, escrevermos juntos essa história. Por isso que nós temos que registrar a nossa gratidão primeiramente a Deus, à equipe, claro, e a cada um de vocês, telespectadores, mas olha, em especial aos nossos semeadores. Muito, muito obrigada. O tema de hoje é um tema muito relevante. Nós vivemos um momento em que há muita violência no mundo atribuída à intolerância. E, basicamente, a intolerância religiosa. Nós sabemos, claro, que o cristianismo está presente em diferentes níveis de atuação e quantidade de pessoas, claro, em todo o mundo. Mas ele finda sendo alvo certeiro dessa intolerância. Então, como é que está a situação de cristãos, de igrejas, de líderes, de pessoas que às vezes até são sós, né, em sua família ou se encontram de uma forma secreta num pequeno núcleo familiar ou um núcleo numa casa, não vão propriamente nem a uma igreja, mas como é que vivem essas pessoas? Como é que elas estão diante desse momento terrível que o mundo passa? O que nós podemos fazer para ajudá-las? É o que nós vamos tentar entender no programa de hoje. Fique ligadinho com a gente. Que forma boa, né, de fazer o programa 2000. Então, nós vamos ao informativo e voltamos com o debate. O ano de 2014 foi marcado pelos ataques do grupo islâmico radical Boko Haram, no seu objetivo de estabelecer a lei islâmica na Nigéria. 2015 não começou diferente. Nessa área, os radicais queimaram várias igrejas e causaram numerosas vítimas. O perigo e o clima de insegurança afeta a todos. As ações extremistas do Boko Haram, ao longo do ano passado, colocaram a Nigéria entre os 10 países mais opressores aos cristãos, segundo classificação da perseguição religiosa atualizada anualmente, baseada em pesquisas feitas pela organização cristã internacional Portas Abertas. Não passa uma semana na Nigéria sem que outro ataque a igrejas aconteça. O Boko Haram está lutando para estabelecer um Estado Islâmico no norte da Nigéria e já deixou muito claro que os cristãos não são bem-vindos nesta região. O grupo já emitiu um ultimato para que os cristãos deixassem o norte do país e, desde então, os ataques contra eles têm sido implacáveis. A violência através de pilhagens, incêndios criminosos e profanações traumatizou também os cristãos que vivem no Níger, um país pobre de 17 milhões de habitantes na África, 98% muçulmanos. Em 16 de janeiro, os protestos contra as caricaturas de Maomé, publicadas na revista satírica francesa Charlie Hebdo, resultaram em distúrbios com consequências terríveis: 5 mortos e 67 igrejas queimadas. O Itamaraty brasileiro estuda um plano de retirada dos brasileiros que atuam como missionários no Níger e que também tiveram as residências atacadas. Está aí um grande desafio. Como é que nós vamos ajudar esses cristãos que estão sob ameaça no mundo? Conosco para debater hoje Marco Cruz, que é secretário-geral do Portas Abertas no Brasil. Marco, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio servir ao Senhor. A Igreja Perseguida está aqui no programa número 2000 para compartilhar com vocês como vocês também podem servir. Tá certo. A gente, aliás, procura, sempre que eu posso, a gente tem essa, acho que é quase que, eu chamaria de uma forma informal de uma cooperação, né? Sim. O material a gente procura muito divulgar, porque a gente sabe que o trabalho do Portas Abertas é um trabalho muito sério e ele é feito de uma forma já há muitos anos, sistemática, aí pelo mundo afora. E ele, acho que, assim, para mim, uma das coisas mais preciosas é que vocês trazem informação. E eu acho que esse é um dos aspectos que faltam para a igreja, para que ela tome mais ação. Ela ter informação correta, orar por quem, para quem, entendeu? Esse direcionamento. A gente ora tanto para si,
Quanto culto de oração, igreja, orar para quê? Vamos fazer campanha para carro, para... Irmãos, não sou contra isso não, que tenhamos todos aquilo que precisamos para ter uma vida digna, satisfatória, digamos, para as nossas famílias, mas nós mesmos, nem julgando a igreja, como pessoas. Eu mesma, eu oro pelos meus filhos, eu oro pela igreja, a gente ora muito voltado para si. Com certeza. E nós precisamos aprender a olhar na palavra e ver que é com a gente. Aquilo que está acontecendo lá é com a gente. E o Portas Abertas, através das revistas, enfim, do material gráfico também que produz, traz essa informação, Marco. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar e de dar um exemplar da Portas Abertas. Como a irmã mencionou, a oração é importante, mas a informação para que você ore de maneira correta, com informação com credibilidade, você pode conseguir através do nosso site, especialmente da revista. Tá certo. Informação de pessoas que estão lá no A pessoa tem como cadastrar, inclusive, para receber essa revista. Exatamente. Em casa. Entra no nosso site, você tem lá nos destaques revista, saiba como receber, aproveito para compartilhar com os irmãos também. Que beleza. E tem mais informações específicas, não orações generalizadas. Mulherada aí do Brasil afora, das sociedades femininas, dos círculos de oração, da Missão com Mulheres, da Rede de Mulheres, pode botar o nome que você quiser. Registrem-se, tenham pelo menos uma pessoa, um membro desse grupo, tem que trazer para esse culto de oração, para a reunião de oração, esse informativo, de modo que, em termos de orar por outras pessoas, pelos povos não alcançados, a gente tem esse subsídio. Já estou empolgada com o programa. Tem um calendário de oração também, diário. Também conosco o William Corsino, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Jesus Vem, em Vila Valquíria, aqui no Rio de Janeiro. Pastor, muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui também. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui. E lembrando aquilo que você falou mesmo, a senhora bem colocou, a oração, lembrando que Jesus nos ensinou que a oração é Pai Nosso. Né? A oração é uma oração coletiva. E é bom falarmos, já que estamos com 2 missionárias no Níger, e tudo isso foi uma das semanas mais complicadas que passamos nesses dias aí. Então, para compartilhar um pouco, despertar a igreja sobre missões. Missões é um mandamento de Deus. Eu acho que a essa altura, quando pessoas pensam sobre missões, basicamente o que vem na cabeça como uma igreja, né, é o sustento, é a finança para manter. E a gente vê que hoje completamente extrapola. Quer dizer, sempre extrapolou. Não é a respeito de finanças, não. Mas a gente sabe que hoje há muitos elementos, E quando você pensa, então, em ter missionárias, são mulheres, 2 missionárias? São mulheres. Uau, que desafio. Isso. 2 jovens. 2 jovens. Legal, muito bom tê-lo aqui, vai poder participar. E para completar o nosso trio hoje de debatedores, Jorgelina Burgos, que é missionária da Junta de Missões Mundiais, e ela já trabalhou em vários lugares. Ela tem uma característica que ela é de origem. Eu já sei que eu conheço um pouquinho italiana e árabe. Isso. É isso, Jorgelina? Caráter bem suave, tranquilo. Não, mentira. Aquele temperamento assim, né? Sim, muito doce. Mas você já tem tido experiência trabalhando aí em países da Europa, né? Há algum tempo como missionário também aqui no Brasil. E tem tido a oportunidade de ter contato. A gente sabe que essa, aliás, é um dos desafios. É um número de pessoas... E, olha, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque vamos logo pontuar isso na abertura do bloco para que fique patente. Quando a gente fala, muitas vezes se estigmatiza as pessoas de origem árabe ou até as pessoas que professam a fé muçulmana. Nós não podemos generalizar. Os árabes não são todos que são radicais. Né? Radicais, tá aí a palavra. E nem tampouco todos os que professam a fé islâmica, né, e creem em Maomé, são pessoas também que são intolerantes. Mas, infelizmente, há esses grupos e eles findam. A gente sabe que o número de árabes, inclusive na Europa, é muito alto. Aqui no Brasil é bem alto também, mas eu percebo que no período que eles vieram, eu não sei o que, ou se já eram cristãos quando vieram, eu percebi assim uma absorção da cultura, né, dos libaneses, dos sírios que é no Brasil hoje. Eu não sei dizer nem que todos sejam de fé islâmica. Tem pessoal até que a maioria são cristãos. Seja como for, vamos lá. Como é que fica essa questão da situação no mundo nesse momento em relação a essa questão da intolerância religiosa? Lembrando que, por exemplo, na mesma semana que aconteceu o fato lá do Boko Haram, do Charlie Hebdo, na França,
aconteceu um grande massacre na Nigéria. Mas a gente sabe que ele ficou na sombra, quase não houve informação. E uma das coisas, eu não vou dizer que foi por causa disso, porque eu sei que não foi, eu acho que tem a ver com o país, mexeu com a mídia ela tem todo esse aspecto, né? Mas bem, se mexeu com a mídia e a mídia né? O massacre basicamente na Nigéria foi com igrejas. Então, a igreja tem que se levantar nessa hora. Sim. Como é que é isso? Como é que está essa situação no mundo hoje, em termos, vocês que sempre tiveram até um termômetro que mede o nível de dificuldade para o compartilhamento do Evangelho, como é que essa questão desse extremismo está afetando isso? A perseguição religiosa tem crescido, aos cristãos tem crescido muito grande. A gente pensou que melhoraria com o passar do tempo. A palavra de Deus diz que a perseguição vai aumentar. Aquele que quer viver piedosamente será perseguido. Então, a tendência é que ela aumente. E os dados de pesquisas que a gente já faz há 20 anos na elaboração da classificação da perseguição religiosa, em todos os países, em praticamente todos os países, a perseguição aos cristãos aumentou. Dos 50 países, 40 países, a principal fonte de perseguição é o extremismo islâmico, que a gente vê nas situações da Nigéria e também no Níger, que era um país relativamente estável. Exatamente. Então, o extremismo religioso islâmico é a principal fonte de perseguição no mundo. Então, a tendência e os nossos dados de pesquisa de mais de 20 anos têm mostrado que a perseguição aos cristãos tem aumentado. Dados do Departamento de Pesquisa dos Estados Unidos de Liberdade Religiosa falam que 80% dos ataques por motivo religioso é direcionado aos cristãos. Então, não só os nossos dados, mas dados de outras agências e órgãos que não são cristãos têm mostrado que o cristão é o principal alvo da perseguição e da intolerância. Entendi. Uma das coisas que sempre me deixa assim estupefada é o senso, inclusive às vezes, de rivalidade que existe entre tribos ou até grupos religiosos dentro do próprio, diferentes correntes, não sei se seria do Islã ou enfim, no sentido deles atacarem uns aos outros. Mas você está deixando claro aí que os mais atacados mesmo, numa margem, 80% são os cristãos. Segundo o Departamento de Pesquisa dos Estados Unidos, 80% dos ataques por motivo religioso é direcionado aos cristãos. Os cristãos. Então, nós somos a principal religião perseguida e atacada por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Entendi. E a gente, como família de fé no Brasil, tem que fazer alguma coisa em relação a isso. É família. Quais são os países onde, nesse momento, esse ataque está mais feroz? Os top 10, há 13 anos, a Coreia do Norte é o país onde há a maior perseguição. Que é por outro extremismo, mas... É a ditadura paranoica de um comunista. Mas alguns desses países top 10... que entraram no top 10 esse ano. A Nigéria é o 10º país. Extremismo que é um país que no sul tem muitos cristãos. Sul é um país que tem uma dicotomia, uma dualética que é o sul extremamente cristão e o norte dominado por grupos radicais, o Boko Haram, extrema perseguição aos cristãos. E que também mobilizou e influencia o sul da Níger. Porque faz divisa. Que faz divisa. O Níger fica logo ao norte da Nigéria. Entendeu? Então, outro país, Sudão, a lei islâmica é vigente no país. No Níger é um estado laico, então gozava de uma aparente paz. Mas é um estado laico, vírgula, né? Eu estava lendo aqui a pesquisa, está escrito que, por exemplo, no gabinete do presidente tem uma placa. Nós somos um país de fé muçulmana. Nossa religião é muçulmana. 98 Embora que a lei se diz laica, mas... Se a gente for comparar a situação, 98% da população no Níger ela é islâmica. Gozava de uma certa estabilidade. Os colegas vão compartilhar aqui, os irmãos, da situação. Nigéria é muito tensa por causa do Boko Haram, mas os cristãos gozavam de uma certa liberdade. Certo. Agora o radicalismo se mostrou a face. Tem um grupo de influência também do Boko Haram, que é o Izala. Izala. Estava tentando lembrar o nome do grupo lá do Níger. Salafista, né? De origem salafista. Eles afetam os países ali ao redor, que eles atuam, inclusive na Nigéria também. Exatamente. Atuam na Nigéria, então... A Nigéria é um país cristão, o Níger é um país laico, teoricamente, mas de fato com 98% da população muçulmana. E o radicalismo, como resposta a uma liberdade talvez extremada na França, não sendo a favor do radicalismo de maneira alguma, mas a gente tem que pensar onde vai a nossa liberdade. Toda forma de violência tem que ser combatida. Mas, como resposta, o Níger se insurgiu. A situação no país é muito crítica.
mas gozava de uma certa estabilidade. Mas o radicalismo veio como resposta às manifestações e até... Então, Coreia, Nigéria... Iraque, com certeza, Estado Islâmico, que começou Sudão, na Síria, Iraque, Coreia, Somália. Somália é um país também muçulmano. A Eritreia continua ainda... Eritreia está na 8ª posição. Então, Coreia, Somália, Iraque, Síria, todos berços do Estado Islâmico, radicalismo. Você tem Afeganistão, você tem Paquistão, você tem Irã, você tem Sudão e você tem Nigéria e Eritreia. Então, são os top 10. São os top 10. E dos top 10, 9... O extremismo islâmico é a principal fonte de perseguição. Nós já conseguimos estourar o tempo aqui do nosso primeiro bloco. O programa está muito bom. Mas a gente vai voltar rapidinho, conhecendo um pouco aqui na prática. Por exemplo, como estavam as coisas, qual era o trabalho que as missionárias vinham fazendo, quantos tempo estão lá, que tipo de trabalho vinha sendo desenvolvido e como é que a situação está agora. A gente volta já já. Cabeça pra cima.